Era uma noite comum em Lakeland, uma pequena cidade da Flórida. 18 de dezembro de 2011. O relógio marcava pouco mais das 9 da noite quando o jovem policial Arnaldo Crispin, de 25 anos, patrulhava uma área conhecida por atividade de gangues juvenis. Ele não sabia, mas estava prestes a entrar na noite mais trágica da sua vida, e a mais definitiva da vida de outro jovem, Kyle Williams. Kyle tinha 19 anos. Cresceu entre ruas marcadas por promessas quebradas e uma lealdade que, em sua cabeça, era tudo o que tinha. Fazia parte de um grupo que chamava de família, mas que na prática era apenas uma gangue tentando sobreviver em meio à pobreza e à violência. Ele acreditava em um código, o código do silêncio. A ideia de que ninguém fala, ninguém entrega, e a rua protege quem segue as regras. Mas naquela noite, esse código seria colocado à prova. O encontro entre os dois foi casual. O policial avistou um grupo de 5 jovens em um parque, todos com comportamento suspeito. Era o tipo de abordagem de rotina, algo rápido, nada que fugisse do controle. Crispin se aproximou com calma, pediu para que todos colocassem as mãos na parede e começou a revistá-los, um por um. Mas quando chegou em Kyle, o tempo pareceu congelar. Do bolso da jaqueta, o jovem puxou uma pistola calibre .40 e, a curta distância, disparou contra a cabeça do policial. O som do tiro ecoou por toda a vizinhança. Os outros rapazes correram, e Kyle também. O corpo de Crispin caiu, e por um instante, o silêncio tomou o parque. Em segundos, uma vida foi interrompida, e outra, condenada. O policial ainda foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu. Morreu 2 dias depois, deixando para trás uma família devastada, um departamento em luto e uma cidade em choque. Em poucas horas, o nome de Kyle Williams se tornou o mais procurado do estado. Mais de 12 agências policiais se mobilizaram numa caçada que durou 10 horas. Helicópteros sobrevoavam os bairros, cães farejavam as áreas próximas ao parque, e cada esquina parecia esconder um pedaço da verdade. Quando finalmente se entregou, Kyle parecia calmo, quase indiferente. Para ele, ainda existia uma chance de escapar. O código da gangue o protegeria. Nenhum amigo falaria. E ele jamais confessaria. Nas primeiras horas de interrogatório, a polícia tentou entender quem era aquele garoto. Sem antecedentes graves, mas com histórico de envolvimento em grupos de rua, Kyle parecia viver em um mundo onde lealdade e medo se confundiam. As gravações da sala de interrogatório mostram um jovem abatido, mas frio. "Vocês têm o homem errado", dizia repetidamente. Ele jurava que não estava lá quando tudo aconteceu. Os detetives pressionavam. "Kyle, você foi visto. Há testemunhas. Por que mentir?" Mas ele mantinha o olhar fixo, imóvel. "Eu não atirei em ninguém. Isso não é comigo." Por 5 horas, o jogo psicológico continuou. Cada pergunta era uma tentativa de quebrar o muro que ele erguera em torno de si. Em alguns momentos, o garoto parecia vacilar, perguntando quando poderia ir para casa. "Você não vai a lugar nenhum", respondeu o investigador. Mas mesmo diante da pressão, Kyle se agarrava ao mesmo código que o formara nas ruas: negar, resistir, nunca trair o grupo. O problema é que, do lado de fora daquela sala, o código já tinha se rompido. Vários dos jovens que estavam com ele no parque haviam falado. E as evidências científicas falariam mais alto do que qualquer juramento de lealdade. Os exames de balística e DNA não deixaram dúvidas. O cartucho da arma usada no crime continha resíduos compatíveis com as mãos de Kyle. Além disso, sua impressão genética foi encontrada nas munições do carregador. Os peritos montaram um quebra-cabeça com precisão, e quando os resultados chegaram, o peso da realidade começou a se impor. Kyle já não estava lutando contra a polícia. Estava lutando contra os próprios fatos. Mesmo assim, ele não cedia. No tribunal, mantinha uma expressão confiante, fria, quase desafiadora. Em cada audiência, olhava diretamente para os jurados, como se ainda acreditasse que a rua o salvaria. A promotoria descreveu o crime como uma execução fria e covarde. A defesa, por sua vez, tentou construir a imagem de um adolescente perdido, influenciado, que reagiu por instinto. Mas as provas eram sólidas, e a ausência de arrependimento pesava como uma sentença não dita. Quando o julgamento começou, o caso já havia ganhado atenção nacional. De um lado, a imagem de um policial jovem, respeitado, descrito pelos colegas como a alma mais gentil da corporação. Do outro, um garoto que ainda chamava a si mesmo de inocente, mesmo diante de evidências incontestáveis. As famílias se cruzavam no tribunal,
unidas apenas pela tragédia. Durante o julgamento, testemunhas relataram que Kyle se gabava de não ter medo e que ninguém o entregaria. Mas, um a um, seus próprios amigos subiram ao banco de testemunhas, e o código de silêncio se desfez diante da lei. O veredito se aproximava, e o clima na sala era denso. Kyle, impassível. A família do policial, em prantos silenciosos. Cada depoimento parecia um golpe. Cada fotografia exibida no tribunal trazia de volta o peso do crime. Quando o promotor mostrou a imagem de Crispin ainda vivo no hospital, conectando fios, máquinas e esperança, até o júri pareceu estremecer. Era o retrato cru do que havia sido tirado. Mas o momento decisivo ainda estava por vir. As horas seguintes definiriam se o garoto que acreditava no código da gangue seria lembrado como vítima de um sistema, ou como um assassino frio que tentou desafiar a própria justiça. O tribunal estava lotado. O ar pesado, quase sólido. As câmeras dos noticiários se acumulavam do lado de fora, enquanto dentro, a tensão podia ser sentida até nos passos contidos dos jurados. Depois de 3 anos de espera, começava o julgamento de Kyle Williams, o adolescente que acreditava que o silêncio das ruas era mais forte que a voz da lei. Os promotores foram diretos. Reconstruíram, segundo a segundo, a noite do crime. Mostraram a arma, o cartucho, os resíduos de pólvora, e exibiram o vídeo da confissão que nunca veio. Mesmo sem admitir, cada prova falava por ele. A imagem de um garoto impassível diante da morte de um policial comoveu o júri. O rosto sereno de Kyle parecia desafiá-los, como se dissesse: podem tentar, mas não vou ceder. A defesa tentou criar uma brecha. Alegou que o disparo não havia sido premeditado, que Kyle teria agido por medo, confuso, encurralado. Mas as palavras do promotor cortaram o silêncio. Ele teve escolha. E escolheu apertar o gatilho. A diferença entre medo e maldade é o tempo de pensar, e ele pensou. A cada testemunha, a máscara de confiança de Kyle parecia se fragmentar. Colegas que antes juraram nunca falar, agora o apontavam sem hesitar. Relataram as horas após o crime, quando ele fugiu, e mais tarde, ao saber da morte do policial, teria dito: não importa. Eles nunca vão provar. Mas provaram. Os dias de julgamento se tornaram um espetáculo de emoções contidas. A mãe do policial, de luto, evitava olhar para o réu. O irmão, Frank, encarava fixamente o jovem no banco dos acusados. Havia raiva, sim, mas havia também incredulidade, a sensação de que nada, nem a condenação, traria de volta o que foi perdido. Quando chegou a vez da defesa, a estratégia foi apelar à juventude do réu. Disseram que Kyle era um produto do ambiente, um garoto sem oportunidades, criado num mundo onde a violência era regra e o silêncio, sobrevivência. Por um instante, o tribunal se dividiu. Havia quem visse nele apenas um assassino, e havia quem enxergasse um adolescente preso em um ciclo que começou muito antes do disparo. Mas o júri não julgava histórias. Julgava atos. Depois de 1 dia e meio de deliberação, o silêncio caiu sobre a sala. O juiz pediu que todos se levantassem. O som do papel sendo desdobrado pareceu um trovão. Nós, o júri, declaramos o réu, Kyle Devon Williams, culpado de assassinato em 1º grau. Por alguns segundos, ninguém respirou. A mãe de Kyle abaixou a cabeça, imóvel. A família de Crispin se abraçou em prantos, desabando o peso de anos de dor. E o réu permaneceu imóvel. Nenhuma lágrima, nenhum gesto. Apenas olhar fixo no chão, como se o mundo à sua volta não existisse. Mas o caso ainda não havia terminado. O julgamento agora entrava em sua segunda fase, a da pena. E ali, cada palavra pesava como uma sentença antes da sentença. A promotoria pediu a pena máxima. O irmão do policial, Frank, subiu ao púlpito. Sua voz tremia, mas suas palavras foram firmes. Você tirou o nosso herói. Tirou um filho, um irmão, um amigo. Ele morreu tentando proteger a cidade. E você, nem por um segundo demonstrou arrependimento. As lágrimas vieram, mas ele continuou. Hoje, não há vitória. Porque, mesmo com a justiça feita, nunca teremos o que perdemos. Do outro lado, a defesa pedia clemência. Falou sobre segundas chances, sobre a juventude, sobre o que ainda poderia ser mudado em um homem de 21 anos. O tribunal parecia dividido entre o desejo de vingança e o princípio da justiça. Então, o juiz pediu que Kyle se levantasse. Era o momento dele falar, se quisesse. Todos esperavam alguma palavra, um pedido, uma confissão.
Mas o que veio foi o silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer frase. O juiz anunciou a decisão. O tribunal acata a recomendação do júri. O réu será condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Alguns choraram. Outros apenas fecharam os olhos. Kylie, mais uma vez, não reagiu. Nenhum gesto de arrependimento, nenhum sinal de compreensão. Do outro lado, a família Crispin se abraçava, não em comemoração, mas em alívio. Um alívio amargo. Pouco tempo depois, uma cena chamou atenção. Enquanto era levado de volta à cela, Kylie virou brevemente a cabeça e sorriu. Não um sorriso largo, mas um esboço de desprezo ou negação. A imprensa captou a imagem. E ela correu o país. Para muitos, foi a prova de que ele nunca entendeu o peso do que fez. Para outros, foi o retrato trágico de um jovem que, mesmo condenado, ainda acreditava que o mundo lhe devia alguma coisa. Nos dias seguintes, repórteres buscaram entender quem era Kylie antes do crime. Amigos da infância contaram que ele era reservado, que sonhava em ser jogador de basquete, mas que cedo demais se perdeu nas ruas. Um deles disse algo que ficou marcado. A gente achava que era invencível, até que ele provou que não era. A prisão perpétua o levou para o Instituto Correcional de Paul. Hoje, ele tem 33 anos. Nenhum registro de apelos bem-sucedidos. Cumpre sua sentença em silêncio, o mesmo silêncio que, um dia, acreditou que o protegeria. Enquanto isso, o nome de Arnaldo Crispin vive nas lembranças da família e na memória do Departamento de Polícia de Laquela. Todos os anos, uma cerimônia simples é feita em sua homenagem. A irmã, Brenda, leva flores e diz ao filho que o tio dele foi um herói. Mas, no fundo, a ferida nunca cicatrizou. Esse caso não é apenas sobre crime e punição. É sobre escolhas, e o peso que elas carregam. Sobre um garoto que acreditava ser protegido por um código, e um homem que acreditava na lei. Dois caminhos que se cruzaram por alguns segundos e mudaram vidas para sempre. No fim, o código da rua se desfez. O silêncio que Kylie jurou manter o condenou. E a justiça que ele achou que podia desafiar o alcançou, lenta, implacável, inevitável. Quando as luzes do tribunal se apagaram e o público foi embora, restou apenas o eco de uma verdade incômoda. Ninguém vence quando a lealdade é maior que a consciência. E na cela fria de uma prisão na Flórida, um homem que um dia foi apenas um garoto repete para si mesmo o mesmo juramento de sempre. Mas agora, não há mais ninguém para ouvir.